Muito boa noite, queridos. Vamos continuar nossa caminhada, nossa dura caminhada sobre um tema espinhoso como esse de uma pessoa voltada a adorar alguém, alguma coisa, uma substância, e a gente está ilustrando isso com cobiça sexual que começamos ontem. Eu quero terminar nessa primeira parte do nosso tempo e em seguida eu quero oferecer pensar sobre um caminho, sobre como eu posso lidar com as mudanças do meu coração. Vamos ver aonde Deus nos leva aqui. Eu tinha colocado esse slide dizendo que a cobiça está muito ligada aos olhos, e nós gastamos ontem à noite bastante falando sobre isso, pensamentos fantasiosos e imagens, conversas, leituras, e eu quero andar um pouquinho mais além, eu quero caminhar um pouquinho mais além disso aqui. Eu mencionei que o pecado do adultério se processa no coração, e ele se dá no coração, e ele tem a sua expressão no corpo. E ele, embora ele seja algo íntimo, ele extravasa para o corpo, e é isso que esse indivíduo faz quando ele alimenta um ídolo chamado prazer. E em nome do prazer você tem, então, toda a possibilidade de fazer o que você quiser, quando quiser, como quiser, desde que você faça aquilo que te agrada, e você então vai satisfazer os seus desejos. Mas lembre-se de algo importante enquanto você se recorda de tudo que eu tenho dito aqui. Você tem um ídolo chamado prazer, que pode significar um descontentamento com a provisão de Deus. E na verdade, quando o indivíduo cobiça, quando ele olha, e quando seus olhos fixam em alguma coisa que o agrada, ele está dizendo para Deus que a provisão de Deus não é suficiente para ele. E ele está dizendo para Deus: o que o Senhor me deu não basta. O que o Senhor tem oferecido a mim não é suficiente. E você tem um texto de Juízes, capítulo 3, 6 e 7, em que quando o povo chega em Canaã, eles olham as mulheres cananeias e eles olham os homens cananeus, e diz o texto que os homens se deram àquelas mulheres, as mulheres se deram aos homens, e então você tem ali a nação se enveredando num caminho de grande idolatria. Quando você olha para Sansão, os pais perguntam: não há outra pessoa que você possa querer aqui da nossa terra? E ele responde: não há ninguém e nenhuma outra mulher de quem eu me agrade. Só tinha uma mulher para ele, aquela. Os olhos dele estavam postos ali naquele lugar, e ele estava dizendo a resposta ao seu pai, à sua mãe: eu quero fazer o que eu quero todos os benefícios que os meus olhos podem dar, todo o prazer que eu posso obter, e é isso que eu quero fazer para mim. Eu lembraria a esse indivíduo dos perigos e dos benefícios da obediência e dos perigos da desobediência. Se você olha a experiência do rei Davi, e quando você enxerga tudo o que aconteceu na história com aquele homem, grande homem de Deus, você poderia dizer que algumas coisas aconteceram na vida dele depois que ele peca. Enquanto ele está vivendo sua vida como um grande herói, ele é um grande homem da nação, ele olha para aquele povo e ele diz: eu quero conduzir vocês no caminho que o Senhor quer que eu conduza vocês. Mas num dado momento ele olhou para uma mulher. E aquele olhar foi um olhar que mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a família dele. E então, quando ele vê aquela mulher, ele faz algumas coisas que você certamente já sabe de cor. Uma das primeiras coisas que ele tenta fazer é ocultar. O primeiro passo que o indivíduo envolvido com o ídolo do prazer quer fazer é ocultar. Ele não teme a Deus, ele teme aos homens.
Ele não teme o que Deus vai fazer com ele, mas ele teme aos homens. E nós estamos tentando dizer aqui para você, estamos trabalhando com um conceito de idolatria aqui. Eu só estou ilustrando por meio disso, aí poderia ilustrar de muitas outras maneiras. E então ele tenta ocultar, e ele quer ocultar de uma maneira cruel, porque ele manda matar o soldado mais leal que ele tem. E ele tem um soldado extremamente leal, que não foi dormir com a esposa, que não queria deixar os seus colegas no campo, e ele então mata aquele homem. Bom, até 2 Samuel 11, você tem Davi numa história ascendente. De 12 em diante, a derrocada da família real. De 12 em diante, pode abrir a sua Bíblia lá e você vai ver. Do capítulo 12 em diante, a família real se acaba. Você tem a morte de um filho que acaba de nascer. Deus pune a ele como evidência da justiça divina aplicada para que as nações ao redor soubessem que o Deus de Israel não pode consentir com aquilo. Mata o filho. Uma crise moral entre os filhos. E você tem um filho coabitando com a outra filha. E você tem aqui um ambiente de imoralidade que aquele pai descuidado com seus filhos, especialmente com a sua filha, agora ele olha para aquela mulher e diz, pode ir no quarto do seu irmão fazer, enfim. A minha impressão é, ele não percebeu qual era o coração daquele filho, de toda maneira, ele não atentou para aquilo. Uma crise moral entre os filhos. Mais do que isso, houve um fratricídio, é feio essa palavra, mas é assim. Um irmão mata o outro irmão. Derrocada da família real. Nada é muito bom quando essas coisas acontecem numa família. O filho persegue o pai para matar. Um dos filhos usurpa o trono. E ele então é morto. E aí tem uma frase que eu acho que é bastante importante para a gente pensar. A abstinência física do relacionamento sexual não é sinônimo de pureza de coração. A abstinência física de relacionamento sexual não é sinônimo de pureza de coração. E Jesus está confrontando no texto que nós estamos falando aqueles homens, e Jesus está confrontando a cada um deles e está dizendo qual é a resposta, qual é a solução para esse problema, de que maneira nós vamos resolver essa questão. E nós estamos hoje trabalhando de muitas formas com os jovens. Aqui em Boa Vista eu não tenho certeza qual é o contexto, eu não conheço vocês, mas em São Paulo eu conheço bem o contexto de São Paulo. E o contexto de São Paulo diz que esse é um dos problemas mais acentuados que nós temos ali. Eu fui falar para um grupo de chineses, e eu estava falando com jovens chineses numa igreja chinesa, enfim, de uma cultura totalmente chinesa, e comida chinesa, e culto em chinês. E eu perguntei para eles, qual é o maior problema de vocês? Qual é o maior problema de vocês? E eles disseram, os jovens, eles disseram... Enquanto o jovem brasileiro tem muito problema moral, nós não temos. Nós não temos tantos problemas morais. Mas nós temos um grande problema com a autoridade. Se eu pudesse, nós enforcaríamos as autoridades. Por quê? E essa foi a pergunta que eu fiz. Por quê? Ele disse, porque eu tenho que entrar naquela faculdade. Eu tenho que entrar naquele emprego. Eu tenho que ter essa posição. Eu preciso estar aí, porque se eu não estiver, o meu avô me rejeita. E eu sou um pária da família. Eu disse, isso acontece com vocês aqui, nessa igreja? Ele disse, na nossa família, sim. Por isso nós somos os melhores quando nós entramos nas melhores universidades. E nós somos aqueles que se esforçam para passar, para serem os melhores nas empresas, para terem as melhores vagas, nos melhores empregos. Porque nós temos um compromisso com a nossa família. Um ídolo. Um ídolo. E eles dizem, nós sofremos com isso. Me chamaram depois para uma casa, para um bate-papo, e reuniram de novo aqueles jovens chineses.
E eles disseram, como é que a gente resolve isso? Da mesma maneira. Da mesma maneira, eu preciso abandonar os ídolos do meu coração. Eu preciso aprender a viver para agradar uma pessoa. E eu preciso ter isso bem claro na minha vida. E Jesus está colocando uma solução para essa questão aqui. E a solução não é um computador na sala. A solução não é um programa que vigia o celular do meu filho. Isso são talvez recursos adicionais. Mas não é essa a questão que vai tornar o meu filho, ou o meu marido, ou a minha esposa, a pessoa que vai lidar corretamente com essa área. Ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, Mateus 5:29, arranca-o. Arranca-o. A gravidade do problema é tal que Jesus faz uso de uma hipérbole para trazer a solução para esse problema de uma maneira radical. Arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Uma hipérbole, um exagero, para que ele desse a noção da gravidade do problema e da necessidade da radicalização de uma solução como essa. Se a tua mão direita te faz tropeçar, alguns no passado interpretaram essa mão direita como um eufemismo para dizer o membro masculino. Arranca-o e lança-o de ti. Um dos pais da igreja fez isso. E ele tirou o seu membro, porque ele julgou que esse era o versículo que ele deveria seguir. E ele está dizendo, em todo tempo existe um processo chamado amputação radical. E eu preciso amputar o meu desejo idólatra para eu lidar com essa questão. Não tem solução definitiva se não passar por uma amputação radical. Não tem. Qualquer pessoa, homem ou mulher, e não pense em você que eu estou falando para rapazes de 18 anos, eu não estou. Em São Paulo, a média de traição ou de envolvimento imoral, hoje é 50% homens, 50% mulheres, de todas as idades, em qualquer faixa, com predominância nos mais jovens, mas não exclusividade neles. E nós temos aí um grupo dizendo, eu quero satisfazer o meu prazer. Aquilo me agrada. São os olhos de Sansão colocados sobre alguém, alguma pessoa, e de alguma forma ele está sendo ali imposto de que ele deveria fazer aquilo para agradar a si mesmo, e essa é a solução apontada por Jesus. A esperança oferecida por ele, de modo perfeito, completo, que conduz a uma genuína transformação, vai culminar com a glória de Deus, passa por esse arrancar o pecado, vencer o pecado, e esse é o que ele deveria fazer. Nós não conseguiríamos fazer isso sem o Espírito. A nossa inclinação para pecar e para satisfazer os nossos desejos, lembram-se de ontem eu disse, há uma diferença entre necessidade e desejo. Nós não estamos falando de necessidade. A necessidade é a provisão de Deus para a tua vida hoje, do jeito que você está. Mas o meu desejo pode me levar a fazer loucuras. Muitas e muitas delas. Conheço queridos amigos cuja máxima deles quase leva suas esposas a passarem vergonha, expondo trabalhos universitários. Quando abrem o computador do marido para ir numa universidade apresentar um trabalho, a primeira tela que tem é uma cena imoral. E com uma amiga muito querida, quando ela abriu o computador para apresentar um trabalho para uma universidade, porque ela é uma pesquisadora, pela graça de Deus, o fio, algum demônio desligou e a imagem... E ela fechou imediatamente, assim que ela fechou, voltou a imagem. E então ela voltou para casa e calmamente ela perguntou para o marido, você tem visto pornografia, meu bem? Ele disse, não.
você tem acompanhado algumas imagens de tal e tal site? Ele disse, não. E então ela abriu o computador para ele. E ele teve, então, uma possibilidade de ser confrontado com a mentira, com a hipocrisia, perdeu parte do ministério dele na igreja dele, e ele teve a sua vida bastante diminuída das atividades eclesiológicas, porque ele até hoje não soube lidar adequadamente com isso. Até hoje ele não soube enfrentar isso com uma amputação radical. Não tem solução melhor. Jesus é quem está oferecendo. É assim que eu lido com um ídolo chamado prazer. Eu vou amputar o meu desejo de ser satisfeito. Enquanto o Senhor me capacita, e um dos melhores recursos que nós temos, a morte de Cristo na cruz, Ele nos libertou do domínio do pecado. Romanos 6,14. Ele nos libertou do domínio do pecado. Nós não estamos debaixo mais da obrigação de satisfazer nossos desejos. Só satisfaremos se nós quisermos. Há um elemento humano nessa equação que a gente precisa considerar. E esse elemento humano é um elemento importante. A decisão e a determinação de lidar diariamente, intensamente com esse pecado. Um rapaz, eu perdi o contato dele faz muitos anos, eu não sei onde ele anda, mas ele disse, eu tenho um prazer, um desejo sórdido. Eu disse, qual? Ele falou, eu dirijo louvor na minha igreja. Eu sou um dos dirigentes do louvor lá onde eu ministro. Mas eu gosto de me vestir como mulher. Eu gosto. E temos uma roda e um grupo na internet, chamado de crossdresser, alguém que se veste de modo cruzado. Enfim. E então, ele põe roupas, ele põe cílio postiço, ele põe todas as peças que você pode imaginar. Num grupo, sentado. E todos apreciam. Olha como isso está e como aquilo está. Eu disse, por que você faz isso? Ele falou, porque eu tenho muito prazer quando eu estou lá. Amputação radical. Foi para a lua de mel, casou. Casou. Eu soube disso pela esposa dele depois, que o casamento acabou. E na lua de mel ele levou uma mala, pastor, com chave, com código. E quando a esposa desceu para a piscina, ele foi satisfazer os seus desejos no quarto do hotel, fazendo aquilo. Ou eu amputo, ou eu repito. Ou eu tiro radicalmente isso, ou eu reproduzo em algum momento isso. De alguma maneira eu preciso aprender a lidar com isso como Jesus ensina, de modo radical. Amputa, corta fora. Te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. E eu preciso tomar uma decisão. E eu preciso tomar uma decisão que não é uma decisão física, é uma decisão do meu coração. Daí porque nós estamos dizendo desde o primeiro dia o que é o coração aqui. Porque isso está acontecendo lá dentro do coração dele. E algumas decisões radicais aqui que eu quero pensar com você. Decisões bem radicais na dinâmica diária de uma pessoa envolvida com pornografia. Tem um livro nosso chamado Paixões do Coração. Excelente livro. O melhor que eu conheço. Estava dizendo para o pastor Joversi. O melhor que eu conheço, porque um homem muito sério escreveu esse livro. E ele vai tratar exatamente dessa paixão que é o desejo de satisfazer os seus impulsos, porque ele não está contente com a provisão de Deus na vida dele. Primeiro, ele tem que fazer uma amputação radical de algumas coisas que acontecem com ele. Por exemplo, leituras. O que ele está lendo? Quais são as leituras que ele lê? Quem está aconselhando essa pessoa precisa lidar com isso aí. Quais são as revistas que ele vê? Quais redes sociais ele tem? Que imagens ele tem acumulado no seu celular e computador? Que filmes, happy hours, enfim. Ele vai sair disso, jogar fora.
Eu trabalhei num banco inglês. E eu era chefe de um departamento lá. E muitas vezes eu era chamado para fazer parte dos happy hours. Né? E eu tinha que fazer parte deles. E eram em torno de piscinas, era em torno de piscinas, em hotéis. E eu dizia para minha esposa, estou indo para o hotel tal, são 7 e pouco, eu vou chegar lá umas 8, eu ficarei ali com eles, eu vou pegar um suco de tomate e eu fico com eles até a hora de enfim. E eu ficava andando no meio de todos eles para dizer para eles que eu estou aqui. E em 15, 20 minutos ali eu dizia, preciso ir embora, marquei minha presença e saí e fui embora. Mas eu tinha que estar presente. Mas eu não queria ficar. E nunca fiquei. E não gostava de estar com eles. Eu precisava estar com eles. Era a minha função. Mas eu disse para eles, eu não quero estar aqui. Naquele local acontecia todo tipo de acordo que não devia. E todo tipo de convites escusos que não deviam acontecer, ao som de músicas convidativas e conversas extremamente prazerosas, humanamente falando. E então eu me retirava daquele lugar. Ele precisa radicalizar isso daqui. Segundo lugar, quem são as pessoas com quem ele se relaciona? Quem são as pessoas com quem ele se relaciona? São os colegas? Quem é a pessoa que ele ouve e gosta de ouvir histórias e gosta de ficar perto? Precisa aprender a sair desses lugares e abandonar. É radical, é radical. Lugares que frequenta. Quais são os lugares que ele frequenta? Lá no nosso ambiente, muitos dos nossos irmãos gostariam de ir a certos lugares para ouvir músicos tocarem, porque eles tocam muito bem. Então eu estou ouvindo aqui o Lucas tocar o seu bonito violão Tajima, não é? E ele está tocando o seu violão aqui, eu estou pensando, puxa, ele toca muito bem. Lá na minha igreja, em outros lugares, alguns gostariam, no passado, de ir em certas casas à noite para ver esses músicos tocarem. E eu dizia, não vão lá, não precisa. Não, mas eu não vou lá ver nada, eu vou lá apenas para ver o músico. Ironia, chegou um músico agora na minha igreja, um músico da noite, acabou de se converter. E ele chegou. E ele disse, eu vivo disso. Eu vivo da noite. E eu vivo de tocar. E ele toca muito bem. E agora ele falou para mim, coisa de alguns poucos meses, a noite e aquele lugar não é um lugar para nenhum crente estar. Ironia, né? E ele disse, eu estou sentado ali, pastor, sabe qual é o meu propósito? Meu trabalho é enganar aquelas pessoas enquanto eu toco, dizer que elas estão felizes por alguns momentos, mas eu não posso fazer mais isso sem apontar para Cristo. Então eu não quero distraí-las, nem agradá-las sem Cristo. Eu não posso mais fazer isso. E não é mais o lugar para eu ficar. Mas como é que você vai viver? Acabou de se converter. Ele disse, não sei. Deus vai prover. Uma bênção, né? Como é diferente daquele outro mais estudioso, que pensa mais filosoficamente, mais sociologicamente, e que ele diz, eu posso, tenho liberdade, isso é possível, eu tenho controle, eu filtro. Que lugares frequenta? Eu preciso fazer um filtro grande desses lugares, se eu quero caminhar na direção correta. Caminhos diários que percorre. Um dos meus aconselhados disse, eu tenho que sair daqui e vir aqui. Só que esse caminho aqui, cheio de imagens. Como é que eu resolvo isso, pastor? Eu disse, simples. Você sai daqui, você dá a volta aqui e vem aqui. Mas é um pouco mais longe. É isso aí, é isso aí. Estamos lançando um livro de Stuart Scott, vai sair esse mês agora de julho. Um livro muito bom sobre lidar com hábitos pecaminosos. E ele está dizendo exatamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Ele vai dizer para você, sai do ambiente onde te obriga a pecar.
E se for o seu trabalho, saia dele. E se for o lugar aonde eu estou envolvido para ganhar o sustento, abandone aquele lugar, agrade o Senhor e confie que Ele fará provisão para você e não fique nesse ambiente. Quais são os caminhos que você percorre e o que você vê? Uma vez eu estava com 2 homens de Deus no meu carro, Dr. Robert Jones e Sam Williams, naquele momento, naqueles anos que eles estavam conosco lá em São Paulo. 2 homens queridos para mim, 2 amigos. E quando nós entramos numa avenida, e eu dirigindo o carro, e ele aqui e o outro atrás, o de trás disse para o da frente: ei, não olhe para o lado, não olhe para esse quadro que nós aqui chamamos de outdoor, mas não é. Não olhe para esse outdoor, não olhe para lá. E ele falou: por que não? Porque tem uma imagem ali que a gente não precisa ver. E os 2 olharam para frente. Interessante. Um amigo ajudando o outro a lidar com essa questão, para que não encarda os olhos e nem culmine por me fazer agradar e ficar com os meus olhos desejosos de ver mais. E isso eu deveria ter uma decisão radical. Eu preciso lidar com os pensamentos recorrentes pecaminosos. Eu preciso olhar para eles e dizer: Senhor, eu quero recolocá-los. Aquele indivíduo de Efésios 4:22, ele está dizendo que as coisas antigas, as coisas velhas, corrompidas, elas eu devo abandoná-las. Mas eu não posso parar aí. E eu não posso parar no fato de que eu não vejo mais, eu não faço mais. Eu fiz morrer a minha parte carnal. Verso 22 de Efésios 4. Mas o verso 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu deixo de pensar e substituo isso por alguma outra coisa. E então vos revistais, verso 24, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu deixo algo e coloco algo no lugar. O capítulo inteiro é essa recolocação. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade, né? Quando é que o mentiroso deixa de ser mentiroso? Quando ele para de mentir? Quando ele fala a verdade. Aquele que roubava, furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. E faz o que com o dinheiro que recebe? Ajuda outros. O oposto do bandido. Aquele que gritava, não grite mais. E aí, domingo de manhã, eu vou tratar sobre perdão e você vai ouvir bastante aqui. Mas nesse momento nós estamos olhando para esse indivíduo e ele precisa pegar o seu pensamento e ter uma cerca para ele. Senhor, estou começando a querer pensar: Senhor, eu quero me despojar disso e quero pensar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor, enfim, honra ao teu nome. Eu quero pensar em tudo isso que eu tenho aqui. E esse é um processo, é por isso que tem um elemento aqui que é humano e é radical. E Jesus está dizendo: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Eu deveria olhar as coisas que eu deveria olhar e os meus olhos deveriam ser tirados de lá completamente. Libertar-se desse pecado envolve luta, envolve um conflito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versos de 25 a 27, por isso esmurro o meu próprio corpo. Esmurrar o próprio corpo não é uma imagem, uma figura de prazer, é uma figura de dor. E ele está talvez pensando em jogos aqui, onde existia luta e ele via: esmurro o meu próprio corpo para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E muitos se desqualificam no caminho. Mais recentemente nós vimos um grande pregador reformado, vindo a público para tornar claro o seu pecado. Um homem de 70 anos praticamente, a minha idade, envolvido com uma moça de 25.
O que ele queria satisfazer? É exatamente disso que nós estamos falando aqui. Tem algo que eu quero satisfazer. Sabe o que aumentou muito no Brasil? O divórcio de sexagenários. O divórcio de sexagenários. Pessoas que tiveram seus filhos, aumentaram, criaram até os 30, 30 e poucos, os filhos casaram, foram embora de casa, os cônjuges então estão dizendo, agora eu quero ser feliz. Um deles chegou no meu escritório faz 3 meses mais ou menos, sentou comigo ali e disse, meus filhos casaram e meu marido é isso aqui, enfim. E depois de muitos aconselhamentos, ela veio literalmente no meu escritório, sentou na minha frente. E quando eu a ouvi, eu chorei na frente deles. E chorei, e chorei. E eles não sabiam o que fazer ao me verem chorar. E eu disse, o que você está me dizendo? E ela falou, pastor, eu não aguento mais viver com esse homem. 32 ou 33 anos de casados. Agora eu vou viver minha vida. Eu quero satisfazer o meu desejo pessoal. Uma mulher controlada por desejos, porque ela nunca quis lidar com esse pecado no coração. Mas como ela tem um conhecimento sociológico muito grande, como ela é muito culta numa determinada área, então ela consegue elaborar pensamentos maravilhosos acerca das justificativas que pode oferecer, mas ela não consegue concatenar biblicamente aquilo que ela está vivendo naquele momento. Então essa pessoa precisa se libertar, esmurrar o próprio corpo. Eu não preciso agradar a mim mesmo. Eu sou chamado a amar o meu cônjuge, não a ter o meu desejo agradado, o meu desejo satisfeito. E é isso que eu preciso fazer. Decisões radicais fazem parte desse processo. De modo positivo, envolve investir tempo com a devoção a Deus, tempo intenso e regular. De modo geral, esses indivíduos, em São Paulo, um empresário falou assim para mim. Ele disse, eu não faço devocional porque eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupado. Eu disse a ele, se você é uma pessoa ocupada, a ponto de não ter tempo para devocional, você está fazendo mais coisa do que Deus gostaria que você fizesse. Você precisa abandoná-las. E então ele disse, mas eu nesse momento não tenho tempo, eu não consigo fazer as minhas devocionais, mas eu preciso fazer. Muitas vezes eu estou chegando na minha casa, sento no meu escritório, nós oramos de manhã, as minhas meninas e eu, minhas meninas é minha filha e minha esposa, tá bom? As minhas meninas e eu, a gente ora ali de manhã, minha filha vai embora, minha esposa vai fazer as coisas dela, e eu subo para o meu escritório. E quando eu subo para o meu escritório, não poucas vezes, não, e nem raras vezes, eu abro um salmo para ler, eu me derramo em lágrimas ali, dizendo, Senhor, como é que o Senhor consegue olhar para mim? Como é que o Senhor consegue me ver? E então eu enxugo minhas lágrimas, louvo o Senhor pela bondade e graça dEle, e começo a estudar. E aquilo me alimenta de uma maneira tão grande que eu fico pensando como posso responder a esse amor de Deus. De que maneira eu posso responder a esse amor de Deus? E essa é uma devoção que o salmista sabia muito bem o que fazer no Salmo 42, que nós vamos mencionar amanhã. Ele dizia, como a corça anseia pelas águas. Ó Senhor, assim o meu coração anseia por Ti. É aquele anseio, não é um anseio técnico de ler para pegar um parágrafo e fazer uma divisão exegética, hermenêutica depois e trazer aqui para eu poder pregar bem. É aquele momento em que meu coração vai, enfim. Antes de vir para cá, eu estava abrindo meus documentos lá para ver algumas coisas e encontrei um diário meu, onde eu fiz, e eu gosto de diário, eu não sei você. Diários dizem muito sobre o que Deus faz e como Deus não faz na nossa vida o que nós merecemos e nos ajuda a louvá-lo.
E eu li algo que eu escrevi. Eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu sou essa pessoa aqui. E eu disse, Senhor, como o Senhor me ama. E aquilo dizia a respeito à família. Então eu estou dizendo para você, boa parte da tratativa de uma área como essa que nós estamos lidando, ou para satisfazer o Senhor, o desejo dele e não o nosso, passa por eu olhar para as Escrituras e desejar o Senhor. Salmo 73 é um salmo lindo, de um pecador, de um homem que invejava os arrogantes. É o que ele diz. É muito humilde. Quantas pessoas você conhece que inveja alguém? Quantas? Eu acho que ninguém você conhece que inveja alguém. Aquele moço chamado Asaf, ele invejava. E ele disse, eu queria ter aquilo daqueles homens lá. Queria ter a fama deles, o dinheiro deles, a influência deles. Eu queria que eles ouvissem, me ouvissem. Eu quase me perdi. Num dado momento ele diz, eu estava embrutecido. É isso que um desejo idólatra faz. Embrutece uma pessoa. Embrutece. E ele chega num ponto e ele diz, eu quero que você saiba que eu, assim como eu tinha lá uma inveja, entendi o recado do Senhor. E agora ele diz no verso 25, a quem tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quem é o meu prazer? Tua profissão? Quem é o prazer? A esposa ou o marido? Claro, sim, claro, ambos. Mas quem é o teu grande prazer? A ninguém tenho eu no céu em que eu me agrade, não há outro na terra em que me compraza. Isso é absolutamente necessário. Vocês têm diários aqui que o pastor coordena, que pode ser útil na vida desses indivíduos. Tempo de oração, tempo de escrever diários com lutas cotidianas. Eu daria tarefas para esse indivíduo. Percebem? Não é só tirar, é colocar. Não é só dizer não, é colocar outra coisa no lugar. Quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu vou para o texto e eu vou trazer o texto para mim. Tantos outros passaram por situações parecidas como essa. Enfim, algumas decisões radicais importantes. Eu andei com um homem que faleceu, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo antes de morrer. Pastor Ari Veloso, não sei quantos conheceram aqui, um homem muito querido para mim e um amigo, um modelo na área de liderança. Quando eu o conheci, eu fiz um curso numa missão em que ele deu aula. E ele disse a nós, alunos ali naquele momento, vocês precisam saber os milagres que decorar versículos pode fazer. Então o indivíduo vai lidar com os ídolos do seu coração. Eu me lembro naquela época que eu peguei um livrinho de decorar versículos. Havia, não sei se tem hoje, mas um livrinho com vários versículos queridos, e eu fui decorando vários deles. E então eu diria para esse indivíduo, decore esses textos durante todo o dia. Pregue no carro, leve na mesa, coloque no bolso, decore versículos, encha sua mente, traga à memória o que dá esperança. E esse é um caminho que eu preciso fazer. Percebe? Não é um programa no celular, não é a posição do computador. É uma mudança de coração. Como nós definimos coração? Eu estou ilustrando como é que a gente pode fazer essa mudança no nosso coração. Tem alguns irmãos maduros por perto para buscar quando tiver lutas mais intensas. Poderá ser que haja esse momento de uma luta mais intensa. E na hora que eu estiver naquela luta, eu vou ligar para esse irmão querido. Por isso que precisa haver essa cultura de cuidado dentro da igreja. Irmãos ajudando irmãos. E um liga aqui para o outro e diz, eu estou num lugar, tem muita coisa acontecendo aqui. Você não quer orar comigo nesse momento? Eu quero ter você comigo, me ajudando na caminhada. E então, eu diria que você precisa ter 2 ou 3. Dr. Howard Hendricks, você estava lá? Quando ele veio, Dr. Howard Hendricks? Eu estava lá, 1980,
e alguma coisinha. Ele disse, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Dos pastores, mais ou menos 230 deles tinham caído em adultério. Investigaram por quê? Secretária, pessoas da igreja ligadas ao ministério próximo ao pastor. E depois de um tempo, eles perceberam que todos eles tinham algo em comum. Nenhum deles prestava conta para ninguém. Para ninguém. A minha pergunta é, para quem você presta conta? Um homem deveria ter outro homem, uma mulher deveria ter outra mulher. Não cruzem isso. E então eu vou ter essa pessoa dizendo para mim, você pode me ajudar? Eu quero dizer para você, é pior para mim quando eu vou deitar, é pior para mim quando eu levanto, é duro para mim quando eu saio para trabalhar. Eu estou pegando o meu coração, sede das emoções, lá dos pensamentos, vontades, desejos, propósitos, intenções, planos. Eu estou pegando o meu coração e estou colocando ali, dizendo, eu tenho a necessidade de mudar o que o pecado fez comigo e o que eu estou fazendo, permitindo que ele atue aqui. Tenha irmãos maduros para buscar em momentos em que a luta for mais intensa. É necessário. Em qualquer situação, mesmo que não seja essa área, pense em ira, pense em ansiedade, pense em medo, o mesmo princípio para todos esses você tem aqui. Lembre que Deus nos capacitou com seus recursos poderosos e suficientes. Foi lido aqui, os recursos que Deus nos deu são recursos suficientes para que nós tenhamos uma vida de vitória, uma vida em Cristo bastante intensa, e eu preciso abandonar os meus ídolos. Eu vou dispor meu coração para obedecer o que eu já conheço da palavra. E eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou dispor meu coração para aprender e ansiar mais intensamente por Deus. E eu quero buscar, e eu quero buscar, e eu quero buscar. Percebem o que eu estou enfatizando aqui? A solução para os nossos ídolos está na devoção, no dedicar da nossa vida, no dedicar do nosso coração, intensamente, completamente, tomando decisões, tomando a palavra de Deus como meu prazer. Sabe o que diz o Salmo 119, 24? A tua lei é o meu prazer. É o teu? Mas não é para muitos, porque o que é o prazer dele é outra coisa. Talvez um título, talvez uma posição, talvez a família. Eu tinha um amigo nosso muito querido e uma esposa muito querida. Ela disse, eu queria uma família perfeita. Eu queria uma família perfeita. Ela, muito inteligente, ele pastor, e ele fez uma bobagem que não convém dizer qual é aqui, porque é enorme, é muito vergonhoso. E ela disse, eu perdi o ministério. Eu não influencio mais pessoas. Eu não tenho mais aonde eu falo. Os meus filhos agora estão com vergonha de estar nos lugares. Eu perdi minha família. Pastor, era tudo o que eu queria. Eu pedi para Deus uma família perfeita. E olha o que aconteceu. Eu estou dizendo para ela, aconteceu aquilo que precisava acontecer para você aprender a ter como o único prazer e deleite da tua vida o Senhor, não a família. Você não terá uma família perfeita. Você terá uma família pecadora. E você tem que se alegrar com a provisão de Deus. Mas hoje você vai aprender da pior maneira de como você pode se alegrar em Deus. E ela disse, Senhor, pastor, não é justo. Eu disse, não se trata de justiça. Deus está trabalhando o seu coração. E você precisa aprender a amar seu marido e seus filhos em Cristo, por causa dele, e não porque você quer ter a família onde todos ali são um belo de um exemplo.
Perseguir isso é a mesma coisa que perseguir qualquer outra coisa. Onde está o nosso prazer? A tua lei é o meu prazer. O meu prazer não é ter a minha família perfeita, o meu prazer é agradar o Senhor, e o Senhor poderá fazer a minha família perfeita. E então, o Salmo 119, que eu preguei inteiro na minha igreja, em 1 ano e meio, o Salmo do começo ao fim, a igreja me ama, né? O Salmo inteiro, porções de 8 versículos de cada vez, ali ela vai dizendo em quase todas as porções, a tua palavra é o meu prazer. É o nosso prazer, e deveria ser o seu prazer também fazer com que você se agrade com o Senhor e faça morrer a sua natureza terrena. Essa é uma decisão. Que roupas você veste? De que maneira você anda? Tem igrejas que eu vou e que as mulheres estão com shorts tão curtos que eu fico pensando, o que elas querem comunicar? O que elas querem comunicar? O que elas querem comunicar com suas roupas? Alguns homens vão com certas roupas que eu fico me perguntando, ele não quer comunicar maturidade, ele quer comunicar alguma outra coisa, enfim. De toda maneira, para a gente terminar o tempo que já foi, ele reconhece, abandona, confessa os seus pecados a Deus, e ele vive debaixo do perdão de Deus, e vive para a glória dele. E é uma decisão de todo dia. Ele levanta na segunda, faz tudo isso. Ele levanta na terça, faz tudo isso. Ele levanta na quarta, faz tudo isso. Todos os dias. Ele pega o coração dele. Ele pega os seus sentimentos, as afeições. Ele pega seus desejos e ele submete ao Senhor todos os dias. Não tem programa de computador que resolva isso. Tá bom, mas como é que eu mudo? Bom, eu vou usar alguns argumentos aqui que alguns podem usar para manterem os seus padrões. E eu vou fazer isso em seguida. Eu venho de uma família toda destruída. Uma família literalmente imoral. Literalmente imoral. Onde a imoralidade ela era uma prática da família. Aonde tem imoralidade tem mentira. E aonde tem mentira, tem deslealdade. Minha família, toda disfuncional, não é? Quando eu olho para aquilo, eu fico pensando, eu deveria então ser aquilo? Eu tive uma educação que eu recebi, uma influência que eu recebi, que me levou a aquilo, então eu deveria expor e continuar, porque eu não tenho solução. Até os meus 17 para 18 anos eu vivi nisso. Bom, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, na segunda etapa do nosso tempo. Há uma justificativa para explicar a permanência nesse pecado idólatra? A gente vai ver isso já já. São 8h23, nós vamos perder 15 minutinhos aqui, gastar 15 minutinhos para descansar um pouquinho, e eu a minha voz, e nós vamos continuar já já.